Nessa fórmula, nessa planilha, vamos aprender sobre a função se, uma função muito utilizada, muito importante dentro da empresa. E o objetivo dessa função é ela fazer um comparativo entre um valor e outro. Por exemplo, entre um positivo e um negativo, entre um sim ou não, entre um aprovado ou reprovado. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 exemplos e eu vou começar aqui pelo mais simples. Eu tenho aqui um conjunto de alunos, Alan, Pablo, Cibele, e eu tenho as notas dele. Para eu saber se Alan, Pablo, Renan, Paulo foi aprovado, eu tenho que fazer uma comparação entre a nota que ele tirou e uma nota proposta, né? Por exemplo, da instituição. Vamos imaginar que a média seja 7. Agora sim eu tenho como fazer uma comparação entre uma nota e outra. Então eu venho aqui e coloco igual se, aí eu faço um teste lógico. Você vê que a sintaxe aqui da função, ela pede um teste lógico, ponto e vírgula, e pergunta se o valor é verdadeiro ou se o valor é falso. Então, se a nota que Alan tirou ele for maior ou igual a 7, posso clicar ou eu posso escrever 7. Lembrando que se eu clicar, depois eu tenho que bloquear a célula, eu tenho que tornar ela célula absoluta. Então, se N3, né, que é a referência para a nota de Alan, ele for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, abre aspas, aprovado. Posso escrever aprovado ali do lado também, debaixo do 7, e depois eu tenho que bloquear a célula. Se não, que é o ponto e vírgula, abre aspas, reprovado. Então, o que eu fiz aqui primeiro? Primeiro vem o teste lógico, né? Que se a nota de Alan for maior ou igual a Q2, ponto e vírgula, vai ser aprovado. Se não, reprovado. Quem é Q2? É o 7, né? Tendo como referência a célula Q2. Vou apertar o Enter e ele me dá que Alan foi aprovado. Posso escrever aqui também aprovado, reprovado. E eu posso fazer igual se a nota de Pablo ela for maior ou igual a 7. Veja que eu não escrevi, eu cliquei. Ponto e vírgula, aprovado. Ponto e vírgula, reprovado. Observou que não precisou eu escrever, abre aspas, aprovado, abre aspas, é reprovado, né? Abre aspas, fecha. Não precisou, eu fiz como referência as células. Só frisando sempre que se eu for arrastar, eu tenho que bloquear a célula através do F4 ou através de um cifrão que eu posso botar manualmente no meio entre o Q3 e o Q4, né? Entre a letra e o número. Vou fechar aqui e apertar Enter. Então, ele foi reprovado porque a nota dele foi menor que 7, né? E menor que 7, ele foi reprovado. Quando eu digo que ele é maior que 7, e maior que 7 é 7,1. Então, quando eu digo maior ou igual a 7, eu estou dizendo ao Excel que eu quero que o 7 esteja dentro do aprovado, porque eu botei igual. Se eu for arrastar aqui, eu vou ter que vir aqui no Q2. Você vê que ele fica vermelho, né? Vermelho com vermelho, violeta com violeta e verde com verde. Aperta F4, aperta F4, aperta F4, aperta o Enter. Agora sim, com a célula absoluta, eu posso vir aqui, ó, e arrastar, né? E ele vai me dar a solução. Se eu quisesse fazer aqui uma formatação condicional, o que é que eu faria? Eu poderia fazer o antes ou agora, né? Seleciono tudo. Eu quero que todos que realçar regras das células dentro da aba página inicial, formatação condicional, eu quero que o texto que contém a palavra reprovado,
que ele automaticamente fique preenchimento vermelho, claro e texto vermelho. Ou eu posso vir aqui, ó, formato personalizado, ele vai me abrir, e eu quero que o preenchimento seja vermelho. Posso vir aqui e colocar a borda também, se eu quiser uma borda diferente. Posso colocar a fonte, que ela seja uma fonte diferente ou uma cor diferente. Vou colocar aqui branco, ok, e ok. Então tá aí. Toda vez que na célula aparecer a palavra reprovado, ela automaticamente vai ficar em vermelho. Por exemplo, digamos que Alan não tomou 7, Alan tomou 6. Automaticamente Alan ficou reprovado. Alan fez um teste e descobriu que ele ganhou mais um ponto. Então ele ficou com 7, a média dele. Então, ó, ele ficou aprovado, né? O outro exemplo que eu tenho aqui do lado é... Eu tenho aqui os vendedores, eu tenho o salário deles, eu tenho o que ele trabalhou de manhã, o que ele trabalhou à tarde, o total de unidades, né? A meta tem que ser 100. Então eu venho aqui igual 100 mais 70. Então quanto ele produziu? 180. Venho aqui, arrasto, e aqui eu tenho uma situação. Vamos ver aqui nas instruções, que ele diz assim: se o total da produção superar a meta, escrever superou, se não, escrever não superou. Na comissão, o funcionário que superou-se na produção vai receber 15% e o que não superou vai receber apenas 8%. Então vamos lá. Igual se esse total de unidade aqui, que foi o que Matheus produziu entre a manhã e a tarde, ele for maior ou igual à meta, ponto e vírgula, abre aspas, ele superou, fecho aspas. Se não, abre aspas, ele não superou, fecho aspas, fecho parênteses e aperto Enter. Então, como o Matheus ele produziu 110 de manhã e 70 à tarde, então ele produziu 180. Se ele produziu 180, então ele superou a meta. Então, a proposta aqui é que ele superou. Vou dar 2 cliques. Pronto. Por que eu posso puxar? Porque eu escrevi a palavra superou e não superou. Se eu tivesse escrito ela aqui do lado, eu teria que bloquear a célula. Na comissão, vamos rever novamente. Na comissão, a instrução. Em comissão, o funcionário que superou-se na produção vai receber 15% acrescido do salário e o que não conseguiu vai receber apenas 8%. Então vamos lá. Na comissão eu vou colocar igual se, abre parênteses, se aqui dentro da palavra situação, né, foi igual a palavra superou, fecho aspas, ponto e vírgula, o salário dele vezes 15%. Se não, o salário dele vezes 8%. Se eu tivesse escrito aqui, quem é G2? G2 é a situação de Matheus, onde está escrito que ele superou ou que não superou. Então eu coloquei se G2 ele foi igual a superou. Lembra que eu coloquei entre aspas, por quê? Porque toda palavra dentro de uma função tem que estar entre aspas. Então eu coloquei se G2 tiver aí dentro a palavra superou, ponto e vírgula, o salário vezes 15%, se não, o salário vezes 8%. Se eu tivesse apenas colocado 15% ou 8%, o que iria acontecer? Ele ia aparecer em comissão somente 15% ou 8%. Depois eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer o salário vezes a porcentagem, né, que ia colocar. Vou apertar Enter. Ele está me dizendo que a comissão dele é de 140%. Vou fazer um outro exemplo para ficar melhor. Se eu quisesse em formato de porcentagem, eu teria que vir aqui, ó, tirar isso aqui.
vir aqui e tirar a referência para o salário dele. Ó. Aí ia aparecer assim. Eu vou colocar em formato de porcentagem, formatar células, venho aqui porcentagem, vou tirar duas, ok. Tá vendo? A comissão dele é 15%. Só que a gente não quer o dinheiro dele em comissão, a gente quer em saber quanto que ele vai ter que pagar. Então, por isso que aqui a gente acrescentou isso vezes isso vezes. Pronto. Porque eu quero que ele me dê o valor em real. Ele já vai fazer logo a soma entre o salário e a porcentagem. Pronto. Vou transformar isso aqui em real. E eu tenho R$ 140,55. Qual o total que ele tem para receber? Simples, né? Igual 937 mais a comissão que ele recebeu por ele ter superado a produção, a meta da produção. Então o salário dele passou para R$ 1.077,55. Seleciono os dois, venho aqui, já que eu coloquei, né? Eu não fiz referência numa célula. Então essa aqui é o que foi proposto. Se Olivia ela tivesse produzido 50 à tarde, automaticamente ela iria se superar e a comissão iria aumentar e o total a receber também iria aumentar. Aperta o Enter, ó. Pronto, ela superou, né? E tudo mais ele foi acrescido. Nesse outro exemplo aqui, nós temos aqui as instruções. Ele diz que se a produção for maior ou igual que a meta, então a meta foi atingida, colocar atingida ou não atingida. E se a produção e se a venda superar a meta, foi atingida ou não atingida. Vamos lá. A meta da produção é produzir 2.000. A meta da venda é 1.500. Então, eu vou colocar aqui a situação da produção e a situação da venda. Determinado funcionário, ele produziu 2.000 unidades e a meta era 2.000. O outro vendeu 1.600, mas a meta era 1.500. E por aí vai. Vou colocar. Dessa vez eu vou fazer diferente. Vou colocar aqui, ó. Atingiu. Uma tabela auxiliar, né? E não atingiu. Vamos lá. Igual se, abre parênteses, se a produção ela for maior ou igual à meta da produção, ponto e vírgula, atingiu. Se não, não atingiu. Fecho e entro. Então, ele atingiu, porque se a produção era 2.000 e a meta é 2.000, então ele atingiu. Ele atingiu porque eu coloquei aqui o igual, ó, porque se eu não tivesse posto igual, maior que 2.000 é 2001, então ele não atingiu. Quando eu coloco o igual aqui, eu digo ao Excel que eu quero que o 2.000 esteja dentro da referência, dentro da base, ó. Então ele atingiu. Posso arrastar? Não, porque senão vai dar erro. Ó. Para arrastar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que bloquear a célula. Situação da venda. Vamos utilizar isso aqui mesmo, mas depois a gente bloqueia eles todos. Então, igual se, abre parênteses, se a venda ela for maior ou igual à meta, ponto e vírgula, atingiu. Você vê que a sintaxe terminou atrapalhando aqui, então eu dou um clique em cima e desço. Se não, não atingiu. Fecho parênteses e entra. Ele atingiu porque ele vendeu 1.600 e a meta era 1.500. Então agora o que é que eu faço? Eu venho aqui,
bloqueou a célula. Ó, o I5, aperta F4, o I16, aperta F4, aperto Enter. Então quer dizer que a célula, a referência para ela está bloqueada. O que eu faço agora? Eu venho aqui também. Ela é tão independente, né, que ó, F4 e F4. Aperto Enter. Agora sim, posso vir aqui e selecionar todos. Então, atingiu e não atingiu, né? Então, essa é a fórmula Si. É uma fórmula, é um Si simples, não é um Si composto, nem um Si com I, nem um Si com O. É apenas um Si simples, né? Nas próximas aulas vamos aprender como fazer a comparação entre três coisas ou mais coisas. Por exemplo, ele foi aprovado, reprovado, recuperação, conselho de classe, né? Ou ele vai sim, não, talvez. Então aí eu tenho mais de um ou dois argumentos, né? Ou critérios. Agradeço a atenção, obrigado.